Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você sabe que você pode nos acompanhar pelo Canal 6 ou, se estiver fora de casa e não tiver condição de acessar a TV por assinatura, você pode nos acompanhar na internet, no www.tvcerrio.org.br, que você vê aí no rodapé da sua tela. Hoje nós vamos debater um assunto importante para a nossa cidade e para os trabalhadores, que é a situação do transporte urbano e também a situação aí da luta política sobre a reforma da Previdência. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a presença do Sebastião José da Silva, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, também dirigente nacional da Central, presidente do Sintraturb Rio, Sindicato dos Motoristas e Cobradores da cidade do Rio de Janeiro, e também nosso diretor aqui da TV Comunitária. Tudo bem, Sebastião? Tudo bem. Prazer estar aqui de novo com você. E aí, Sebastião, como é que você faz um balanço da situação do transporte urbano no Rio de Janeiro? Nós temos um novo prefeito aí já há algum tempo. Olha, Moisés, eu acho que o telespectador que viaja de ônibus, né, na cidade do Rio de Janeiro deve ter percebido que a qualidade do transporte na nossa cidade, ele está um caos. A perspectiva que nós tínhamos com os grandes eventos que tivemos aqui, a Copa do Mundo, depois as Olimpíadas, a criação dos corredores de BRT, o VLT em si, ou seja, houve todo um planejamento de infraestrutura para que nós tivéssemos um serviço de transporte de boa qualidade. Naquela oportunidade, a categoria foi para o sacrifício, até abrindo mão, deixando de lutar pela manutenção dos postos de emprego, porque entendia que aquela redução proposta naquele momento era ruim para os trabalhadores, mas era importante, na nossa visão, analisando o projeto inicial para a cidade, para a viabilidade. Né? Mas você fala da mudança daquelas linhas, da mudança de paradigma, a redução de das linhas, a criação dos corredores expressos, que aí, além da política da dupla função, aquilo ali já extinguiu o cobrador de uma vez por todas, porque nos corredores de BRT não tem a previsão do cobrador, como no VLT também não tem. Né? Muita redução de linhas na Zona Sul, com compromisso de que haveria mais opção de transporte para os usuários da Zona Oeste, a Zona da Leopoldina e Zona Oeste, e esses fatos não se concretizaram, ou seja, houve uma estagnação do projeto em si. Você vê que o corredor da Avenida Brasil, que é o mais importante para a região metropolitana do Rio de Janeiro, até hoje está uma obra lá, vai ser uma obra de igreja, né? Agora está até funcionando bem, o prefeito de igreja, com obra de igreja, está rimando bem. Mas parou. Aí, consequência disso, nós tivemos aí a investigação da Lava Jato chegando ao setor de transporte. Então aí a gente passou a ter um desgaste do ponto de vista dos empregadores com envolvimentos, com governos, etc. E aí a gente, num cenário que eu sempre costumo dizer o seguinte, que o trabalhador acabou pagando o pato. Ele e a população, ele o usuário, a população com a péssima qualidade, caindo a qualidade do transporte na cidade do Rio de Janeiro, e o trabalhador que teve o seu salário achatado, reduzido, e uma perca que beira 10 mil postos de trabalho na cidade nos últimos 4 anos. Quer dizer, uma catástrofe. O ano de 2017 e esse início de 2018 para o transporte no Rio de Janeiro é uma loucura total. Quer dizer, esse clima de abandono, de terror, de violência, de tudo de ruim que tem na cidade do Rio de Janeiro, talvez porque a gente esteja ali, tá bem próximo ali, né, das comunidades. Você vê que de vez em quando tem um ônibus aí pegando fogo. Quando tem algum problema, o ônibus sempre exatamente. Então aí a gente está muito próximo dessa crise também de segurança, e isso traz para nós uma situação difícil. E a redução de salário, no momento em que o Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro, que não é diferente, entra numa crise sem precedente, né? Os salários atrasados, uma série de coisas, com a redução do número de trabalhadores com carteira assinada, porque, na verdade, é importante o telespectador entender o seguinte, que o setor de transporte, 80% do setor de transporte de passageiro na cidade do Rio de Janeiro, e aí vamos envolver metrô, trem, barcas, etc., incluindo os outros modais, o que movimenta esse setor é o trabalhador.
Trabalhador que tem vínculo empregatício, que que tem que se deslocar necessariamente de segunda a sexta. No mínimo 2 vezes por dia para ir, para retornar ou até mais, né? E que recebe do seu empregador o Vale Transporte. Então, quando há uma redução drástica, como é o caso do Rio de Janeiro, de quase 1 milhão de postos de emprego, isso significa 2 milhões a menos de usuários do transporte regular. Então, você tem um setor que é afetado pela crise diretamente, agora afetado pela crise, pela disputa entre o judiciário, a cúpula do transporte na cidade do Rio de Janeiro e a prefeitura, que é o sistema regulador, que ficou ali no meio, depois que a nova gestão assumiu, ficou ali meio que querendo capitalizar da desgraça, entre a desgraça da população, né, um mau serviço prestado para a população, a desgraça do empresariado, porque, de certa forma, se envolveu aí, está envolvido nesse contexto de apuração, e aí o trabalhador acabou pagando o pato com redução. Nós estamos há 18 meses, 20 meses agora, vamos fazer agora em fevereiro, sem reajuste no salário. E aí eu falo sempre, o problema nosso não é não ter tido reajuste no salário, a gente teve redução no salário. Porque a gente tinha motoristas que faziam hora extra, recebia direitinho, então você tinha o piso salarial de 2.500, as pessoas tiravam 3.500, 3.700 por mês. Agora, ele está retirando 2.500, ou seja, está ganhando menos do que o que ganhava 2 anos atrás. Então, não é só o reajuste. Fora a questão da inflação, do custo de vida. Da inflação. E fica essa disputa aí da prefeitura com o judiciário, que a tarifa o empresário disse que tinha que ser 4, o prefeito disse que é 3,60 e a justiça disse que era 3,40. Todo mundo descobriu agora, e depois disso está tudo errado. E o que menos fazem é abrir a caixa preta, né? Para todo mundo ficar sabendo. Né? Essa questão da tarifa é engraçada, mas sabe por quê? Porque a gente tem no setor de transporte algo que é peculiar no Brasil inteiro. O óleo diesel não é diferente, pelo contrário, o Rio de Janeiro tem até o óleo diesel mais caro, né? Como aqui a gente tem 70%, 80% da produção, né, de petróleo no Brasil, mas aqui onde o petróleo só perde para o Acre aqui. Então você tem aí os insumos que são derivados do petróleo, que é mais ou menos tabelado a nível nacional. Você tem o preço dos ônibus no mercado, que é mais ou menos o mesmo, a diferença é de ICMS e tal. Então, se o cálculo é IPK, que a gente fala, é passageiro por quilômetro transportado para chegar ao valor da tarifa, isso é uma questão eminentemente técnica. Não tem por que ter essa discussão toda. Quanto custa? E por que ninguém fala quanto custa? Por que dessa caixa preta? A gente quer entender. Até porque para poder ficar claro quem que está falando a verdade. Quem está falando a verdade. Fica um jogo de empurra. Como você disse, quer dizer, quem perde é a população e no caso, a classe dos trabalhadores. A população porque a qualidade cai. E os trabalhadores porque perdem posto de emprego e têm os seus salários achatados, né? E reduzido muito. Então, quem está ganhando com isso? No fundo, a gente fica um pouco sem entender a quem interessa esse caos que nós vivemos hoje na cidade do Rio de Janeiro com o transporte. Então, esse aí você abriu um leque enorme aí nessa análise geral, né? A gente poderia, porque eu acho, Sebastião, que tendo o pano de fundo que você tinha levantado, inclusive a questão da Lava Jato e tal, todos esses serviços que são concessionários, né, concedidos, melhor dizendo, fica uma relação difícil também, né, para qualquer governo negociar com os empresários diante desse clima de que qualquer negociação tem coisa por trás, na verdade, fica também uma situação... Na verdade, eu acho que a gente tem eu sou diretor também da nossa confederação em Brasília, né? Então a gente fez lá na nossa confederação meio que um apanhado. Quanto é que custa a tarifa nas capitais que mais ou menos se assemelham com o Rio de Janeiro? Aí a gente chegou a São Paulo, chegou a BH, Belo Horizonte, que a média é 4,10. E com a diferença que São Paulo, quase 30% é subsidiado pela prefeitura. Então, a gente chegou à conclusão seguinte: se a tarifa no Rio está inchada, você imagina o que não precisa de São Paulo, de Curitiba e de outros estados, porque o custo é o mesmo. Você pega o salário do motorista do Rio de Janeiro, o salário do motorista de Porto Alegre ou do Recife, a diferença é muito pouca. Uma cesta básica maior aqui ali, mas no geral é mais ou menos... Né, que você tem os índices que mais incidem sobre o transporte público, é o quê? Óleo diesel, né, manutenção e salário. Então são 3 itens que mais ou menos se equiparam no Brasil inteiro. Então eu até costumo dizer o seguinte, na nossa reunião, na nossa federação: se descobriram aqui no Rio de Janeiro que tem realmente uma máfia danada no transporte,
Aí a gente chega à conclusão seguinte, aquela história de não pegamos numa pena e vai vir uma galinha junto, né? Nesse aspecto acho que vai vir um galinheiro, porque se abrir a caixa preta no Brasil inteiro, a situação vai ser... Se é que tem alguma procedência, isso que a gente também não sabe. Eu não entendo nada de tarifa, não sei calcular tarifa. Não sei. O que tinha que fazer era abrir o debate público, então, para ouvir segmentos que legitimamente a universidade, os trabalhadores e tal, para poder analisar isso. Agora, há uma mudança também no setor público, porque caiu o secretário de transporte. Na verdade, nós tínhamos um secretário de transporte que não atendia ninguém. Que é o vice-prefeito. Que é o vice-prefeito e que é uma das autoridades no setor. Considerado como uma pessoa que entendia muito, né? Mas uma coisa é dar aula na faculdade com a prancheta, outra coisa é sentar na cadeira como executivo. Então ficou claro aí nesse período, o prefeito afastou ele, colocou um outro que parece que tem 2 ou 3 dias aí, mas já reuniu com as vans, já reuniu com o Rio Ônibus, mesmo com os trabalhadores, com o rodoviário. Trabalhadores não tem importância. Parece que trabalhador não faz parte da sociedade. Não faz parte. A gente vê na televisão também, os caras lá fazem debate sobre isso, sobre aquilo, mas não tem representante de trabalhador. Tem de empresário, tem de consultoria, tem disso. E aqui no Rio... Eu acho que a única coisa que nós, trabalhadores, não podemos contribuir para esse debate é essa questão tarifária, porque nós não temos formação técnica para opinar nisso. Agora, o que está funcionando... Não, mas descobrir ali, fazer umas continhas, dá para fazer. Dá para fazer, mas saber como é que está funcionando uma linha, onde tem violência, onde tem pouca oferta, onde está sobrando oferta, onde tem competição desleal, onde não tem. Ou seja, os profissionais que estão 24 horas por dia transportando a nossa população, conhecem sim, poderia e tinha como contribuir. Não querem que a gente dê a nossa contribuição, também a gente não vai... botar a nossa colher onde a gente não é chamado, mas que é estranho, é estranho. Agora, porque no passado, só para você entender isso, é bom o telespectador entender, antes do governo César Maia, a tarifa no Rio de Janeiro existia na Câmara de Vereadores, na Comissão de Transporte, uma comissão que tinha composição de usuários, associação dos usuários de transporte participavam, nós, os sindicatos, participávamos dessa comissão, e os técnicos da Secretaria de Estado e Secretaria Municipal, para poder, eles apresentavam para nós uma planilha, olha, é isso, aumenta para isso, e vinha no decreto do prefeito dizendo o seguinte, X é para óleo diesel, X é para salário, X é para manutenção da frota, como é a discussão agora do ar-condicionado, não tem ar-condicionado, quanto custa o ar-condicionado? Onde é que está na tarifa essa questão da substituição da frota, que é tão importante para nós e para a população? Como era na discussão do salário mínimo, né? Tinha aqui do Estado, não tinha uma discussão no Conselho, que detalhava, se apresentava a discussão para ver se chegava a um acordo, etc. No transporte isso... Não, no transporte é tudo... Depois de César Maia acabou isso. Acabou, ninguém sabe como é que funciona. O que a gente pediu, o nosso jurídico, para dar uma analisada, é no contrato de licitação. Por isso que a gente acha que essa conta pode recair depois sobre os usuários, sobre a população. Porque, segundo os advogados que analisaram o contrato de licitação, é muito claro com relação a como é que é feita a correção pela inflação e a cada 4 anos um ajuste para ver que, se algum índice que compõe essa tabela aí ficou muito acima da inflação para ver um equilíbrio do setor. E parece que tem 6 anos que eles não fazem esse equilíbrio que não teria havido desde aquela passeata dos Black tal aí, que andou, Black Bloc, que suspendeu aquele aumento de tarifa aqui no Rio, em São Paulo. De lá para cá, parece que o negócio ficou meio político, dá um pouquinho a mais para compensar, um ano ficou sem tarifa e tal. Depois entrou o judiciário e aí acabou anulando essas tarifas, eu diria, políticas em função daquele episódio. Então, o que está no contrato não está sendo praticado. Então, alguém vai pagar essa conta. Mas veja, então, saiu o técnico, que era considerado um cara entendido, um expert do assunto, e entrou um cara que não se tem conhecimento sobre isso. Ele estava na Conlub, a informação que tem, ele era gestor na Conlub, mas parece que ele é funcionário de carreira e não poderia ocupar o cargo. Então, a Câmara de Vereadores vetou a indicação dele para a Conlub, mas ele foi uma das pessoas importantes na coordenação da campanha do prefeito, e aí o prefeito nomeou ele, e ele hoje, em entrevistas à imprensa hoje, ele disse que tem 60 dias para regularizar, para melhorar o transporte da cidade. Em 30 dias a população já vai ter... Vai ter resultados. Vai ter resultados. Então vamos lá, e os trabalhadores? E os trabalhadores? Eu sei que vocês estão num debate aí com os trabalhadores sobre propostas que continuam os salários atrasados, como é que... Continuam os salários atrasados,
Agora, recentemente, 28 de dezembro, fechou mais uma empresa com 826 funcionários, aqui da Zona Sul, uma empresa importante, uma empresa de 60 anos de tradição. E qual é o nome dela? O Transporte São Silvestre. Atendia Silvestre. Corre Velho, Zona Sul, centro da cidade. Essa empresa foi à falência, não pagou os trabalhadores, a gente foi para a justiça e conseguimos fechar um acordo para parcelar a verba rescisória. Eles já estavam há 5 meses com salário atrasado, 8 meses com vale alimentação atrasado, e agora a gente conseguiu, ainda dando graças a Deus, que isso seja parcelado em 10 vezes para eles receberem. Essa é a situação dos trabalhadores de transporte hoje. E mais 5 ou 6 empresas que continuam com o pagamento atrasado, que podem e correm o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Transporte São Silvestre, que é fechar as portas e deixar os trabalhadores sem salário, sem emprego. E a luta sindical, a luta do Sintratur, que você é o presidente, como é que vocês estão resolvendo essa pendenga aí? Na verdade, a gente está meio que enxugando gelo, porque quando a gente participa de um processo e conhece o que está acontecendo, você tem condições de opinar, você tem condições de emitir a sua opinião, de dar a sua contribuição. Agora, quando o assunto corre, como você frisou aqui no início da nossa conversa, meio que uma caixa preta, que você não tem acesso a nada, você fica ali sem saber o que vai acontecer amanhã. Né? Eles estão dizendo que hoje a tarifa aumentou de 3,40 para 3,60, a Justiça voltou atrás na decisão que tinha tomado, mas que os empresários dizem que a tarifa é 4, que o prefeito hoje contratou uma auditoria para saber se é 4 ou se é 3, ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer. E os empregadores são firmes, sem reajuste de tarifa, não tem frota na rua, estão retirando os ônibus da rua e estão reduzindo o quadro de funcionários. E os trabalhadores, diante de uma crise geral da sociedade, né, essa questão dos níveis de desemprego, isso também dificulta muito a mobilização. Né? Afeta muito, porque todo mundo fica receoso. Fica receoso, o que vai acontecer? É aquele ditado, a empresa está pagando mal, está atrasando o salário, mas ele ainda tem... E se eu perder isso aqui, vou para onde? Ou seja, o trabalhador também está com medo, tá? É isso que a gente tem percebido. A gente chegou a marcar uma greve para o dia 31 de dezembro e nós percebemos que o trabalhador ficou receoso de fazer uma paralisação, sofrer as sanções da lei e ainda perder o seu posto de emprego. Então, nós vemos um momento que o trabalhador está meio que acuado, ele tá tipo assim, sem saber o que fazer, porque a gente não enxerga uma luz no fundo do túnel, como se diz, né? Se é que esse túnel tem fundo, né? A gente não sabe. Mas é uma situação drástica, caótica. Eu já estou no setor há 37 anos, passei no governo Brizola pelo processo de encampação, começou a pirataria lá com os ônibus pirata, hoje já está com van, Kombi, mas controlado aí por forças estranhas aos meios legais aí, dizem que a milícia controla, tráfico, agora tem aliança com a milícia para transporte alternativo, ou seja, tanta coisa. Eu sei que de vez em quando tem um desentendimento na linha lá e um ônibus pega fogo. Né? O motorista recebe, pode tirar o carro daqui, não queremos você rodando aqui não. São coisas que acontecem na cidade do Rio de Janeiro, né? Coração político do país, e você vê acontecer coisas e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Hoje mesmo a gente viu a história do arrastão na Avenida Brasil. Quer dizer, voltou muito, muito pior do que era 30, 40 anos atrás, quando não existia o sistema de vigilância que tem hoje. Tem câmera na Avenida Brasil, tem câmera dentro dos ônibus, e os caras fazem arrastão, meio-dia. Agora, você sabe que teve aquela entrevista lá do ministro da Justiça, né? Depois daquela entrevista que ele disse que estava todo mundo dominado aqui no Rio e tal, ele também não deu mais entrevista. Você viu que até a Polícia Federal está falando as coisas e o ministro não fala nada, que é subordinado a ele. E aqui no Rio também não, né? O governador e tal. Então, é uma situação que interfere muito na vida, quer dizer, tanto da luta sindical dos rodoviários, como da vida da cidade. Eu diria que traz insegurança, porque a gente está numa terra sem lei. Então, você não tem seguro. Motorista tem critério. Você não tem critério, não tem regra. Não tem regra. Porque tem áreas da nossa cidade que quem dita a regra é o tráfico, a outra quem dita a regra é a milícia. Ou seja, o governo está ausente em grande parte da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma situação muito difícil, muito difícil. E faz com que todas as categorias estão sofrendo. O trabalhador todo ele está sofrendo, a população está sofrendo. Aí quando eu falo, Sebastião, você olha muito do lado do motorista. Mas é porque a nossa categoria ela está ali de frente. O trabalhador rodoviário é o primeiro a sair de casa de madrugada e é o último a chegar. Ele tem que levar a população para casa. Então ele enfrenta isso. Você está numa estrutura exatamente para ver
o motorista. Se ninguém vê o motorista e nem o sindicato, pô, tava frito. Não faz sentido. Mas e se tiver um problema daquele que você falou, de incêndio, quem é que vai... Quem é o primeiro ali a estar na linha de tiro? O motorista. Porque tem que sair do ônibus correndo, já teve até acidentes, não, etc. E o pior, que você vai analisar, a gente tem nossos companheiros co-irmãos que trabalham no setor de carga. O que está acontecendo no Rio de Janeiro de assalto no transporte de cargas, e a gente só vê os patrões, a mídia tradicional, falar do caminhão da Casa Bahia que foi roubado, que tinha computador, que tinha celular, que a carga é valiosa, mas ninguém fala que o motorista foi sequestrado, que ficou durante horas na mira de um revólver, ameaçado de morte. Aí, quando não sequestra a família, né? O noticiário não fala da pressão que esse profissional está passando aqui na cidade. Então é por isso que a gente às vezes fica um pouco indignado, porque o nosso profissional está na frente da luta, ele sofre primeiras consequências e ele não é lembrado em momento nenhum. É como se a mercadoria do caminhão que foi roubado tivesse mais valor do que aquele profissional, aquele pai de família que está ali no volante, seja do ônibus, seja no caminhão. Infelizmente, cada dia que passa a gente percebe uma desvalorização da vida e do respeito com as pessoas que estão na luta. E da parte do governo federal aí, quer dizer, o governo golpista que assumiu aí depois do impeachment, uma destruição dessa questão sindical, né? Não tem uma questão aí que tem... Parece que o troço foi meio organizado para quebrar a resistência, que seria a organização sindical, e permitir poder, a partir da quebra da resistência, da tentativa de quebra da resistência sindical, poder se passar uma série de retiradas de direitos. Primeiro, que você fala no governo golpista, eu tenho uma opinião assim que aqui é um canal aberto, a gente pode falar o que pensa. Claro. Aqui não tem censura. A gente pode não, nenhuma censura. Mesmo que a gente discorde, sem problema aqui. Então, assim, Moisés, o que nós estamos assistindo, que o povo brasileiro está assistindo no país hoje acontecer, é algo inacreditável. Você imagina um presidente da República que diz que está em condições de fazer as reformas que o capital quer, né? A reforma do trabalhador, né? Que o povo brasileiro quer, porque não tem compromisso com o povo. Como é que num sistema democrático você tem um presidente da República que diz que ter 5% de aprovação, 5% de aprovação é o que dá a ele autoridade para fazer a reforma? E isso é um negócio assim. É uma então cinte, você tem é uma cinte. Ele não representa, no sistema democrático se pressupõe que o governo representa a vontade do povo. Se perdeu toda... Se ele não tem representatividade, tem que botar outro vai mexer lugar, na reforma que vai mexer com a vida das pessoas. E ele fez isso com a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista é muito mais reforma sindical do que trabalhista. Ele fez isso para quebrar a resistência dos trabalhadores naquilo que eles querem passar. Pegou um Congresso extremamente desmoralizado, né, comprometido, está aí, todos os dias a gente está acompanhando, né, para fazer, né, para repetir o que já vem acontecendo no Brasil. Outro dia, numa palestra que eu fiz outro dia, lembrei, nessa questão da reforma da Previdência, que a gente tem um filme quase que repetido, né? A gente tinha aqui no Brasil, na década de 50, 60, não é da minha época, mas quando meus pais conseguiam ir para a escola, a gente tinha um ensino público, onde o professor era autoridade. Então, um professor há 70 anos atrás, 60 anos atrás no Brasil, era um profissional super respeitado, a educação pública de qualidade. Desmoralizar a educação pública, desmoralizar a categoria dos professores para criar um mercado de ensino privado. Mais tarde, mais à frente, um pouquinho, na década de 70, 80, eles fizeram a mesma coisa com a saúde. Desmoralizada a saúde. Hoje as pessoas que não querem morrer na fila do SUS têm que pagar um plano de saúde particular. E agora vem a Previdência. Vem a Previdência, é a mesma história. É criar um nicho de mercado pro capital. O Temer falou isso no Silvio Santos, né? Fez uma propaganda em rede nacional. Você vê o CUN hoje você tem, hoje mesmo está começando as aulas aqui no Rio de Janeiro, não sei quantos, 430 mil pais ainda querendo vaga para botar os filhos na escola pública. O cara que vai botar na escola pública não tem condições de ganhar salário mínimo, não tem condições de pagar, porque aquele que tem condições de pagar, ele está se sacrificando, deixando de comer para pagar uma escola para o filho, ou para pagar um plano de saúde.
E agora ele vai ter que fazer a mesma coisa para ter um plano de previdência, se quiser se aposentar. É isso o projeto. Mas eu acredito que a gente tenha que fazer a nossa parte. É o que vocês nós estamos fazendo. Estão tentando fazer, estão fazendo, fizeram na reforma trabalhista. Por isso que há um clima também de revolta, porque houve denúncia, houve resistência. E vai ter a resistência agora também, está tendo, né, já denúncia e tal sobre a Previdência. E as centrais sindicais, da qual você faz parte de uma delas, que é a Nova Central, estão planejando um movimento aí no dia 19 que o governo teria marcado como o dia da votação. Como é que você acha que, politicamente, qual o desenvolvimento que está acontecendo e depois falar também da mobilização? Na verdade, por mais que o governo tenha tentado desestabilizar o movimento sindical brasileiro, não conseguiu. A unidade das centrais sindicais, a unidade das confederações, para o enfrentamento dessa reforma da Previdência. E aí, a reforma trabalhista ela foi tão ruim que ela está dificultando o governo agora fazer a sua propaganda mentirosa da necessidade da reforma da Previdência, porque ela é deficitária, porque na reforma trabalhista ele retirou, foi verba dinheiro do INSS. Então, se está deficitário, ele não podia ter feito a reforma trabalhista, que reduz muito a receita da Previdência Social. Então, ficou meio difícil dele aprovar. Nós fizemos algumas reuniões a nível nacional, estamos conversando com os deputados, com os senadores. Por mais que eles tenham interesse em atender essa demanda do capital internacional, é um ano eleitoral, né? Eles querem manter o mandato até para não cair na mão da Lava Jato, então pode ser que a gente tenha êxito e eles não tenham os 308 votos. Porque se a reforma da reforma trabalhista fosse quórum qualificado, como é a reforma da Previdência, fosse PEC, não passava. E o governo não teria, na reforma da Previdência, da reforma trabalhista, os 308 votos, como não vai ter na reforma da Previdência. Pelo menos nas contas que a gente está fazendo todos os dias, o governo ainda precisaria conquistar quase 80 votos hoje para conseguir levar a votação dia 19 ou 20. Tem um ato marcado para o dia 19 das centrais, vamos fazer manifestação e greve no Brasil inteiro, no sentido de sensibilizar, né, a população, para pressionar o Congresso Nacional para não aprovar essa reforma. Não que nós não somos contra a reforma, nós somos contra a deforma. A reforma é aquilo que se pressupõe melhorar o sistema. Ninguém vai fazer uma reforma para destruir o que está pronto. Então, o sentido da reforma e alguns itens da reforma tem que ser discutido, mas com muito mais clareza, com os atores interessados e sem essa pressão do capital especulativo, que é o que tem sangrado a economia do nosso país. Então, dia 19 de fevereiro, está marcado esse movimento que você falou, e em várias categorias vai ter greve, vai se tentar fazer uma greve geral. Tal. A gente teve em Porto Alegre. Nas capitais todas. Todas para marcar e para não colocar em votação. Não colocar em votação. Não deixar votar isso. Não deixar votar. A ideia é essa, a ideia é não deixar votar, porque a gente entende que esse governo não tem credibilidade para fazer uma reforma tão profunda como essa. E as mudanças? Porque o governo inicialmente botou um bode muito grande na sala e foi modificando, foi tirando e tal. O que sobrou, quais são as questões que mais afligem aos trabalhadores e que não pode ser deixado mesmo? A principal delas, no nosso entendimento, é a questão do tempo de contribuição e da idade. A gente não é admissível que você tem aquele negócio dos 16 anos, né? Como é que um trabalhador da construção civil, né, tenha que trabalhar, o motorista de ônibus, até os 65 anos, trabalhar 40 anos para conseguir ininterrupto. E aí, os dados são da própria Previdência Social. A rotatividade no mercado de trabalho no Brasil é tão grande que o trabalhador perde 20% em média de tempo. Ou seja, para se ter 10 anos de trabalho, você fica 12 anos no mercado, porque a cada 10 você fica 2 anos desempregado. Essas são as estatísticas. Então, para se ter 35 anos de trabalho, você tem que ficar 42 no mercado de trabalho. 7 anos seria desempregado. Aí, se você olhar para 40, o cara vai ter que ficar 50 anos no mercado de trabalho para ter 40. Ele vai se aposentar com 100? Quem é que na construção civil com 70 anos, o motorista de ônibus? Na nossa categoria, passou dos 50 anos, já não tem mais. Não, e as empresas também selecionam. Ninguém quer, né? E não aguenta um trânsito louco desse aí, uma pessoa de idade não aguenta.
Então, na verdade, é condenar o trabalhador de várias categorias a não ter direito à aposentadoria. Essa que é a verdade. Então, é uma situação muito ruim. A gente até se admitir lá no governo do Lula, chegou a se aprofundar a discussão, que para enfrentar essa questão da idade, do aumento da idade, que é muito bom para o povo brasileiro, né? Estamos vivendo mais, é importante, mas não é linear isso, né? Nós temos regiões do país, né, que as pessoas têm melhores condições e vivem mais, e outros que vivem menos. Não, então, e dentro de São Paulo, dentro do Rio, da periferia. Então, a gente entende o seguinte, se o problema do governo era mais essa questão de que eles ficam fazendo um lobby, que as pessoas estão se aposentando com 50 anos, não sei o que e tal, então já tem um mecanismo que acaba com isso hoje, que é o fator 85-95, que é o homem se aposentar, quando somando a idade mais o tempo de contribuição, dá 95. A mulher somando a idade mais o tempo de contribuição, dá 85. Se a gente for olhar por esse campo, ninguém já não se aposenta com menos de 65 anos de idade, 60 anos. Por quê? Porque se ele vai ficar 42 anos no mercado para ter 35, né, ele vai ter que ter 60 de idade para dar os 95. Então não tem condições. Mesmo que fique direto, que é a minoria, vai passar de 60 anos. E também você falou que o governo não tem legitimidade. E segundo, o governo, vários governos, inclusive, né, deram muito desconto do INSS. Terceiro, e a sonegação? É grande? Os empresários falam isso tudo. Como é que é a sonegação? Na verdade, quem quer reformar a Previdência é para não pagar o que deve também, né? Porque eles devem bilhões e bilhões que os bancos, que a JBS da vida deve para o INSS. Itaú, Bradesco, todo mundo. Então, são os maiores devedores. Os ruralistas, que tem uma das maiores bancadas no Congresso Nacional hoje, 230 deputados, que tem compromisso com a bancada ruralista, são os maiores sonegadores. E onde o governo dá mais incentivo, inclusive abrindo mão de PIS, COFINS e INSS, que é o que sustenta o tripé da Seguridade Social no Brasil. Então, na verdade, a gente tem aí um grande acordão, né, para zerar as contas desse pessoal aí e para o mercado de capitais entrar nesse setor aí para pegar o filé. Que é o que vai ficar com o governo, é aposentadoria por idade, aposentadoria rural, é o que vai ficar. Pela proposta que está aí, que a gente espera e tem esperança que ela não vá ser aprovada. Agora, parece também que o pessoal está jogando assim numa situação de achar que quanto pior vai ser melhor, né? Porque será que essa situação toda de massacre em massacre, como é que isso vai ter um momento que vai... Eu acho que é o seguinte... Como é que vai ser? A análise que a gente faz... Do ponto de vista político. A gente tem... O que vai dar em 2018? Um pouco de militância, a gente percebe o seguinte, que toda vez que eles precisam fazer reformas profundas, eles primeiro, eles desmoralizam a representação do povo. As representações começam a ser atacadas, as instituições, né? Então ataca-se as instituições, desmoraliza. Todo mundo está em cima, não presta. Certo? Então agora eles estão livrando a cara ainda do judiciário, né? Um pouquinho, agora já começou a atacar também o judiciário, que é mordomia, o Moro tem lá a moradia, o outro tem não sei o quê. Ou seja, desmoraliza o Congresso Nacional, desmoraliza os governos, para a população não confiar nos seus representados, ela deixa de reagir. Como sem política, porque só tem uma saída, né? Ou a política ou a porrada, né? Ou vai para a guerra, conflito ou a política. Aí você desmoraliza a política, não vai vir um conflito da forma transformadora como seria necessário, etc. Então, fica um negócio que ninguém sabe direito o que é, e aí vai passando... Joga o desânimo no cidadão, senão vai ser, tudo é igual... Não adianta ir lá mesmo, que vai passar mesmo, esse governo aí, ladrão mesmo, vai aprovar tudo que os empresários querem. Joga aqui meio com um desânimo na sociedade. E também aí fica uma disputa... E esse é o nosso papel. O papel nosso aqui da TV comunitária. Da TV comunitária, o papel nosso como dirigente é chamar a atenção do cidadão. Você tem um compromisso com a democracia nesse país. E esse ano tem eleição. Vamos saber responder nas urnas. Nós temos que trocar esse pessoal que está aí, vendendo e entregando o nosso país de bandeja. Isso não pode continuar. Eles
estão pior do que na época da ditadura. Porque agora é uma ditadura branca. Antes a gente sabia que não assume que é ditadura. Não assume que é ditadura, mas não deixa de ser. É a ditadura disfarçada. Porque na ditadura, por mais que nós tenhamos sofrido muita pressão, mas a gente resistia, porque a gente acreditava em mudança. Eles agora conseguiram botar na cabeça dos brasileiros que é impossível mudar, que o Estado Costa está aí esse mesmo, que tem que se conformar com isso. Ou seja, tiraram o direito da gente se indignar. Isso, mas a gente tem que se indignar. Tem que se indignar. E está marcado toda uma mobilização, né, que você citou aí, que é importante que você que está nos assistindo, você que é um militante, você que é um cara esclarecido, dia 19 não pode deixar votar a Previdência. E tem que continuar o processo de resistência, né? Resistência. Para poder, porque a ditadura, nós tivemos uma ditadura de 20 anos, não é isso? 21 anos e tal. 21. Mas teve luta durante todo esse processo para quando... Tal. Então agora vamos ter que... A luta continua, isso é luta permanente, né? Porque o conflito é um conflito de interesse, né? Quer dizer, quem que defende o povo, né? Se não tiver os sindicatos, se não tiver os setores mais progressistas, mais comprometidos com a cidadania, com a maioria, fica esse jogo de, como você falou, aqui é a TV comunitária, mas essa mídia aí, você vê, como é que você analisa o dia a dia da mídia? Só coloca ou aquilo para tumultuar? Eu acho que a mídia tradicional, ela só vê, interessa para ela a questão financeira. Então, notícia para eles é o que vende, não é a realidade. Pra você ter uma ideia, eu estava um dia desse no BRT fazendo uma matéria com uma TV tradicional aí, vou falar o nome dela para não dar muita moral para eles, e aí a repórter vai lá entrevistar uma senhora lá. A justiça baixou a tarifa 20 centavos, e isso é bom para a senhora e tal. Não, é ótimo, dá para me comprar um pãozinho por semana, juntar e comprar um pão para meus filhos, vai melhorar, e tal, vai sobrar um dinheirinho e tal. Aí quando terminou, eu chamei ela, vem cá, você perguntou àquela senhora se ela é profissional liberal, se ela paga a passagem com o dinheiro dela, ou se ela trabalha de carteira assinada e o patrão dela dá a passagem para ela? Não perguntei. Mas então, se ela tem carteira assinada, ela continua pagando 6%, está na Constituição. O trabalhador tem o custeio da sua passagem, o empregador é obrigado a dar e desconta 6% do seu salário. Então, a passagem para ela se aumentou, diminuiu 20 centavos, não muda nada. Então, para quem que influenciou? Para menos de 20% da população, que é o profissional liberal, que são as pessoas que estão visitando a nossa cidade, que mete a mão no bolso e compra o Rio Card para viajar no ônibus, ou paga direto ao motorista que está exercendo a dupla função. Fala em dupla função, o Crivella sancionou a lei, o que aconteceu até agora? Da volta do cobrador? Nada. É isso que eu ia te perguntar, exatamente. Houve todo um debate da Câmara de Vereadores, a qual, inclusive, a proposta original tinha uma brecha lá que podia prejudicar, né, porque podia acabar demitindo os que existiam, tal, os cobradores, e vocês conseguiram chegar a um acordo lá com o vereador? Na verdade, o projeto original, ele pressionava para que houvesse o fim da dupla função. O fim da dupla função, simplesmente proibindo o motorista de receber o dinheiro. Isso aí estaria obrigando as pessoas a comprar podia com tudo e eliminando. Tudo com cartão, podia porque numa visão de que o cobrador está ali para receber dinheiro. E a gente fez esse debate na Câmara de Vereadores, mostrando para os vereadores, para o prefeito, que o cobrador é um auxiliar do motorista. Ele está ali para dar informação, ele está ali para ajudar o idoso a acessar o transporte público, ele está ali para ajudar o cadeirante a acessar o transporte público. Está ali para dar um pouco mais de segurança também ao motorista. Ele é um auxiliar, ele não está ali só para receber dinheiro. Uma coisa é ele ser atacado somente com um e o outro é com dois no ônibus, né? E a gente consegue, no Legislativo, ter uma vitória, o Executivo vai lá e sanciona a lei, mas não regulamenta. Então, quando que vai votar? E os empresários agora conseguiram eliminar, mandar segurança suspendendo a vigência da lei. Então, parece que a Prefeitura até agora não recorreu. Uma situação assim, quando a gente consegue, com muito esforço, alguma decisão que é favorável aos trabalhadores, é muito difícil viabilizar o seu cumprimento. Infelizmente, é isso que acontece. Mas você não está desanimado? Não, de jeito nenhum. Nós vamos entrar como terceiro interessado nesse processo e vamos criar caso para eles. Estamos aqui para isso. Nós não vamos entregar fácil, não, vamos lutar. Não, porque você mesmo falou que do ponto de vista da questão dos sindicatos, vocês também iam continuar atuando
fazendo o trabalho. Acho que dobrou a nossa responsabilidade agora. Dobrou a nossa responsabilidade agora. Agora, o que o sindicato é obrigado... Porque eles mudaram a questão da legislação financeira dos sindicatos, né? Vendendo uma demagogia de que é uma exploração do trabalhador pagar um dia de salário e tal, mas mantiveram a obrigação do sindicato ter que atender a classe trabalhadora com um advogado grátis. Na verdade é o seguinte, o que interessava para os empregadores no Brasil era o seguinte, era provar de que o acordado prevalece sobre o legislado. Então aquilo que foi negociado com o sindicato tem mais valor do que a lei. Então ele não pode ter sindicato forte. Então ele tem que desidratar o sindicato economicamente, financeiramente e politicamente para poder impor as negociações favoráveis à classe patronal. Aí vem o Supremo Tribunal Federal e dá uma ajudinha, que é acabar com a ultratividade da negociação. Ou seja, quem tinha os acordos bons não teria que se curvar a essa nova lei agora, deixava como está, não renegociava, porque estaria mantido os direitos adquiridos. Nós temos conquistas de 50 anos, que está nas convenções coletivas, não só da minha categoria, como de outras. Aí vem o Gilmar Mendes e dá uma canetada lá. Acabou a ultratividade da negociação coletiva. Agora ou você negocia ou fica todo mundo pelo que está na CLT, pelo que está na Constituição. Que é jornada e mais nada. Esse termo grandão, ultratividade. Ultratividade, esse bagulho aí, sabe o que isso quer dizer? Que é o seguinte, o acordo só vale durante um ano. Antigamente, o acordo valia durante o ano e, se não houvesse outro, ele continuava. Com essa canetada do Gilmar Mendes, o acordo, olha, a data base é 15 de janeiro. Então é o seguinte, chegou dia 15 de janeiro, em tese, aquelas conquistas daquele ano não teriam mais valor. O empregador isso, inclusive, é anticonstitucional. Não, é um absurdo. Inconstitucional, porque o que já avançou não pode retroceder. Não pode retroceder. Mas é mais ou menos o seguinte, o empregador tem alguma conquista que o trabalhador conquistou, está na convenção coletiva, que ele não quer dar mais. Basta ele não assinar a convenção. Mas não vale mais. Porque chegaram até a falar que para fazer dissídio teria que ter os dois acordando. Aí o cara também não concorda. Também não concorda. Então pronto, tumultuou tudo. Então foi um jogo bem articulado, mas haverá resistência do judiciário. É importante para o pessoal não ficar achando assim, pô, esse dirigente sindical aqui não está achando que não vai nada para frente. Não. Vamos dizer, isso aumentou a responsabilidade dos dirigentes sindicais e aumentou também a unidade. Você tem notado isso? Que ficou aumentou a unidade e o judiciário, que em alguns momentos não valorizou muito essa representação nossa, o judiciário agora está ameaçado. Agora o judiciário está entendendo a importância e a gente percebe uma mudança no Você está falando do judiciário trabalhista? Do judiciário trabalhista. A gente já percebe uma mudança do juiz trabalhista, entendendo que o trabalhador não é autossuficiente para fazer a negociação direta com o empregador. Isso não existe. Quer dizer, mais ou menos o que a lei quer dizer, a reforma trabalhista quer dizer, não, eu sou autossuficiente, vou negociar com o meu patrão. Porque é só você ver os casos de trabalho escravo, né? O trabalhador está ali, aceita uma condição imposta por uma realidade e tal, desprovido de qualquer apoio, de qualquer... Em qualquer época de crise, se não tem um sistema que regula o mínimo necessário para a sobrevivência do trabalhador, né? Se não há uma garantia nesse sentido, numa crise como essa, é possível a pessoa aceitar um emprego pelo prato de comida. A escravidão é a regulamentação da escravidão. Claro. Né? Porque se você não tem nada para regular, eles querem aplicar a lei do livre mercado para o mercado de trabalho. E também, aí você já... Então, o cara está com fome, mas olha, eu estou com fome, não um prato de comida que eu faço isso para você. Que negociação é essa? E aqui em outras discussões, você já levantou isso e outros, que é o seguinte... Nenhuma legislação existente impedia acordos melhores. Não. Então, a CLT... Garantiu o mínimo. Exatamente. Dali para cima pode negociar. Podia ser melhorado sem problema? Tem que mexer na lei para melhorar alguma coisa? Para mexer na lei é para tirar, não é para melhorar. Exatamente. Então, era importante ficar claro que eles queriam dizer do legislado tem que ser subordinado ao acordado para retirar. Porque para frente... Não... Mas o telespectador entender a gente melhor... Veja a questão do contrato intermitente, que maldade. A Constituição brasileira diz que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Aí esses caras... Por mês ou por hora? Aí eles fizeram o negócio seguinte, não, ninguém vai ganhar o salário mínimo, ninguém vai ganhar menos que o salário mínimo. Pega o salário mínimo, divide por hora e você pode trabalhar tantas horas por mês, você só vai receber as horas trabalhadas.
Então, no contrato intermitente... Então tem que agora fazer o salário... Tem que 210 horas para... A jornada mínima, né? Tem que ser a jornada mínima vinculada ao salário mínimo. Se o cara não fizer 220 horas por mês, vamos ver, o salário mínimo no Brasil é X, você tem que fazer 220 horas mês para ganhar o salário mínimo. Mas agora você pode ter um contrato que você só faça 50 horas mês. Você vai ganhar o valor de 50 horas do salário mínimo. Então, quebrou-se o paradigma até da garantia do salário mínimo. Isso é inconstitucional também. Isso eu acho que a responsabilidade, obviamente, é do Conselho Nacional de Justiça, dessa Carmen Lúcia e dos outros presidentes, porque isso aí é uma coisa... Isso é uma interpretação malandra, né? Quer dizer, isso é uma malandragem. Agora, é importante, eu acho que destacar, nós estamos indo para o final do programa, da resistência, né? Que nós temos, isso não vai passar em branco, isso pode, que tanto, como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, seguinte, vida mansa eles não vão ter. Não vão. E vamos continuar, os sindicatos não vão se entregar, como não estão se entregando. Dia 19 tem paralisação, e onde não puder fazer paralisação vai ter manifestação, certo? Está se programando, inclusive, uma atitude mais proativa das mulheres no dia 8 de março. E congresso, a Frente Brasil Popular até propôs fazer um congresso em julho no Maracanã, certo? Então está havendo uma mobilização em todo o Brasil, as centrais estão mais unidas, porque quando aperta todo mundo, não tem outra saída para os trabalhadores do que se unir, porque é a força quando mexe, porque há muita divergência entre as centrais sindicais. Mas quando se trata de retirar direitos dos trabalhadores, aí as centrais têm unidade. Isso a gente tem que admitir, porque isso é o que nos une. Ameaçou o direito do trabalhador, nos une. Aí não tem divergência, nós vamos resistir. Agora, antes de eu te dar a palavra final, eu queria que você falasse um pouco, você falou um pouco aí das eleições e tal. O que você está achando aí, você como dirigente, você participou também de luta política e tal já há muito tempo, falou aí do Brizola. Eu já falei aqui, em outras ocasiões aqui com vocês. Pode falar para ali. Eu já falei com o telespectador de que a nossa visão é que a reforma mais importante para o país era a reforma política. Falei isso aqui de outras vezes. Porque não se muda o status quo que está aí com a mesma regra do jogo. Porque eles fazem reforma política, eles fazem emenda... para atender a eles. Né? Mas para atender a eles. Isso. Não há uma reforma política profunda que dê uma segurança para a implantação de uma democracia plena no país. Não há. Sem reforma política, a gente teme que o status quo permaneça. E a gente viu na eleição do Rio de Janeiro aqui, na última eleição, para prefeito no segundo turno, a quantidade de pessoas que simplesmente não foram votar. 25% ou mais, 31%, né? É um absurdo. Então, o que está desestimulando o cidadão? É isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, mesmo que não mudou a regra do jogo, na hora da gente votar, a gente tem que mudar as pessoas que estão lá. Temos que escolher melhor, olhar os currículos de quem é candidato, as suas propostas, tá certo? E não vamos embarcar, tanto faz, deixa quem está lá. Isso não existe. A gente tem que ter mais... responsabilidade na hora de votar. Porque alguns estão aí falarem em voto nulo, etc. Tal. Não se anula. Isso não é protesto. Exatamente. Não é protesto. Porque não se anula a eleição. Porque eu digo muito, Sebastião, que é o seguinte: se você é um cidadão de bem e você não quer entrar na política, você está deixando espaço para os bandidos. Não tem outra saída. A menos que então acabe a política. Se acabar a política, o pau vai comer. Não há solução. Aí, exatamente. Então, essa coisa é que a imprensa não... A imprensa que você chama de tradicional, etc., convencional, não trata desse assunto. Então, é importante perceber que a alternativa seria escolher melhor e participar mais. A questão também é que a televisão, como só é entretenimento, né? Tá, as pessoas cansadas. Seguinte, se não houver participação, eu vejo isso nos condomínios. Eu sou síndico de um condomínio. Então é o seguinte, se as pessoas não participam, o síndico vai resolver sozinho. Certo? O sentimento que está hoje predominando no Brasil é o sentimento da indignação. Isso é importante, é muito importante. É muito importante. Hoje eu li no jornal hoje que os ministros do Supremo Tribunal Federal não vão mais viajar em avião de carreira, vão pedir a aeronáutica e o Exército para ceder as aeronaves para eles viajarem, por causa do que aconteceu com os ministros, alguns ministros em voo de carreira, que os passageiros
Vamos cercando, vamos ficar cercando, vamos cercando, vamos cercando, então, vamos ficar isolados. Deputados já não estão viajando mais tranquilamente, ou seja, a indignação existe. O que nós temos é que participar mais, ainda que seja com a nossa indignação. Transformar a indignação em ação, em organização concreta e tal, para poder intervir nesse sistema, até para mudar esse sistema. Até para mudar. Sem a nossa indignação não haverá mudança. Sebastião, obrigado aí pela sua presença, mas você ainda tem um minuto ali, se você quiser falar para os rodoviários, para o pessoal do Rio. Você falou um pouco das eleições, mas no geral, o que você acha que o pessoal tinha que se comportar? Eu penso que a gente queria me dirigir a você que está nos assistindo agora e dizer especificamente da nossa cidade do Rio de Janeiro. Nós passamos por um momento muito difícil aqui na cidade do Rio de Janeiro e é importante que o cidadão participe do processo no nosso estado, porque politicamente eu posso afirmar aqui, pelo que a gente tem acompanhado Brasil afora, o Rio de Janeiro é o estado e a cidade do Rio de Janeiro também, onde a gente está muito mal representado. E a gente precisa mudar esse quadro. Os atores que estão aí, não vou falar onde eles estão, a maioria, o poder do Estado está numa penitenciária hoje, isso é o suficiente para a gente entender que a gente precisa de muita força e muita perseverança para mudar esse quadro que está aí. E é essa a mensagem que eu queria deixar para os nossos telespectadores. Eu queria agradecer a você, Sebastião, obrigado, pela presença aqui mais uma vez. O Sebastião é presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. É um dirigente sindical já calejado, é presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores da cidade do Rio de Janeiro, é dirigente nacional também da nova Central, é diretor aqui da nossa TV comunitária, porque entende que aqui é um espaço livre, né, quer dizer, dos movimentos sociais e da sociedade organizada para poder ter tempo, porque quando ele dá entrevista à TV comercial, 15 segundos quando fala uma coisa que dá para eles usarem e tal, etc. E eu queria agradecer a você também, que teve a paciência aí de nos ouvir, nos assistir durante esse programa, que é do Núcleo de Política e Cidadania. Dizer que realmente a mensagem aqui que a gente traz é de aumentar a nossa participação, porque sem a participação da sociedade, em particular dos trabalhadores, das pessoas mais conscientes, a situação não vai melhorar, certo? Só vai melhorar se houver a ampliação da participação. E dizer que você pode assistir a TV comunitária, além de sintonizar o canal 6 da NET, você pode nos assistir na internet, através do site que transmite ao vivo a nossa programação, o www.tvcrio.org.br, que está escrito aí no final da sua tela. Até a próxima edição do Núcleo de Política e Cidadania e acompanhe a programação da TV comunitária ao longo do dia, da noite. Nós estamos no ar 24 horas. Obrigado.